Cumprimento a todos, aqui é o pastor José Carlos Carvalho. Estamos juntos para mais uma aula. Vamos iniciar agora um novo módulo. Antes, porém, eu gostaria de pedir que você acessasse o nosso link lá no canal do YouTube. Vai lá, inscreva-se se você não é inscrito. Dê sua curtida, precisamos bastante da sua curtida. Compartilhe com seus amigos e peça para que os mesmos se inscrevam. Então vamos iniciar o nosso segundo módulo desse curso bíblico online gratuito. Esse módulo chama-se Métodos de Estudo Bíblico. O que eu quero dizer com isso? O que é que vai tratar esse módulo? Bom, então trata-se de um curso de instrução e prática. Veja bem, é algo que você não vai ter apenas informação, vai ter também formação. Tá? Então, trata-se de um curso de instrução e prática dos principais métodos de estudo bíblico, proporcionando ao aluno os meios e as ferramentas necessárias para o estudo bíblico pessoal e dinâmico. Então esse curso vai te oferecer as ferramentas, técnicas, para que você de uma forma prática aprenda a preparar os seus próprios estudos bíblicos e, consequentemente, depois também os seus sermões, tá certo? Qual o propósito desse curso? O propósito tem como propósito objetivo e principal capacitar o aluno para estudar e viver a Bíblia. Presta atenção, não é apenas estudar e viver a Bíblia corretamente, com o alvo de assemelhar sua vida cada vez mais à vida de Cristo. Então esse curso vai te oferecer isso, vai te capacitar, vai te tornar apto para estudar, não apenas estudar, mas também viver, colocar em prática a Bíblia na sua vida, para que constantemente o seu alvo seja a se assemelhar à vida de Cristo. Quais são agora os objetivos secundários, além desse objetivo, desse propósito primário? Quais são os outros objetivos desse curso? Então, ao final do curso, você será capaz de, primeiro, montar um plano anual de leitura bíblica. Então, a gente vai incentivar você a montar um plano anual de leitura. Veja bem, é só leitura. A ideia é que todo ano você leia a Bíblia. Só ler, tá? Então, se você lê aí 4 capítulos por dia, em média aí 3 a 5 minutos, você conseguirá ler a Bíblia todinha durante um ano. Ah, mas eu não vou guardar. A ideia não é guardar, é para você se assenhorar, para você se localizar na Bíblia, saber exatamente onde estão os livros. Então a ideia é que você, durante o ano, leia a Bíblia, no outro ano você volte a ler e estude um livro. No terceiro ano você volte a ler e estude outro livro da Bíblia, tá certo? Então o primeiro objetivo secundário é montar um plano anual de leitura bíblica. Segundo, montar e usar um programa de longo alcance de estudo da Bíblia. Então, como eu falei, primeiro você vai ler e, em paralelo, você vai também estudar. Vai aprender a montar e usar um programa de longo alcance de estudo da Bíblia. Terceiro, que eu acho que isso aqui é fundamental, você vai aprender a fazer a sua hora silenciosa periodicamente, hora silenciosa, devocional, hora tranquila, são vários nomes dados para a mesma coisa. É fundamental que você crie esse hábito, essa prática de periodicamente ter sua hora tranquila, o seu devocional, a sua hora silenciosa com Deus. Quarto, usar as regras básicas de interpretação da Bíblia. Então, esse curso agora, esse módulo, não é hermenêutica, que é a arte de interpretar a Bíblia, mas você vai aprender algumas noções elementares, fundamentais de interpretação da Bíblia, correto? 5. Montar o seu arquivo de pesquisa bíblica. Você vai aprender a ter o seu arquivo aí. Hoje, você não precisa ter mais aquela caixa de arquivo com pasta suspensa. Você tem no seu computador, no seu celular, coloca lá na nuvem, no pendrive, mas o importante é que você tenha o seu arquivo para quando precisar ter lá o material necessário. 6. Fazer
seu próprio estudo de personagens bíblicos. Você vai aprender aí a fazer primeiro uma hora silenciosa com personagem, depois montar um estudo com personagem bíblico. É muito importante, muito gostoso estudar um personagem bíblico. 7. Usar os vários métodos de estudo bíblico ensinados durante esse curso. A gente vai ensinar alguns métodos e você vai aprender a usar esses métodos para depois usar todos eles ou aqueles que você se adaptar melhor, que for melhor para a ocasião. Então, temos vários métodos. 8º, preparar seus próprios esboços de sermões. Você vai vibrar depois que você aprender a olhar para o texto, extrair a verdade central, extrair os tópicos, né, os parágrafos, e aí você monta o seu esboço homilético, o esboço para pregar, você vai ficar orgulhoso de você mesmo. Esse curso vai te ajudar. Não é um curso de homilética, mas vai te ajudar. Futuramente teremos aqui um curso de homilética, um módulo de homilética, que vai ensinar você tanto a preparar o seu sermão quanto a entregar, a pregar, tá certo? E, em 9º lugar, aplicar o texto bíblico em estudo à sua vida diária. É importante que você estude o texto, mas deixe o texto te estudar. Descubra verdades principais que possam se adaptar e fazer diferença na sua vida. Então, coloque isso em prática, pratique, viva isso, certo? Então, nós temos uma apostila, se você tiver interesse em adquirir, essa apostila é muito interessante, ela tem aí bastante páginas, né? Deixa eu ver aqui quantas páginas ela tem. Tem 40 páginas aí, 39 páginas, certo? E aí tem vários exercícios para você fazer. Então, se você quiser adquirir essa apostila custa R$15. Se você quiser adquirir, entre em contato. Aí eu vou te passar meu telefone, o meu PV, e você entra em contato comigo, peça, eu vou mandar para você através do e-mail ou no seu celular, no seu WhatsApp, certo? Mas você fala, eu tenho que adquirir a apostila para fazer o curso? Não, não. Você seguindo as aulas, né, e separando um tempo para você estudar, você vai ter condições de fazer de tudo aquilo que nós propomos, né? De todos aqueles objetivos. Então, você não tem necessidade, no caso assim, de adquirir a apostila para você se inscrever no curso e concluir. No final do curso a gente vai te dar um certificado de conclusão desse módulo. Você não precisa ter apostila. Seria interessante você ter, porque você vai ter exercícios lá para fazer e você vai ter um material a mais para usar na hora que você quiser. Além das aulas aqui online, você acompanha a apostila, tá certo? Mas eu não quero com isso deixar atrelado a sua inscrição no curso com a compra da apostila. Não, né? É um material a mais que você vai ter. Mas você pode muito bem participar do curso sem ter apostila, tá certo? Então essa apostila vai estar aqui à disposição se você tiver interesse para adquiri-la, ok? É uma apostila muito boa, né? Paralelo a isso tem um livro que a gente indica, esse livro se esgotou, mas você pode conseguir aí, eu também tenho ele aqui em forma de apostila, mas você também pode adquirir aí, baixando em PDF, que esse livro era da Mundo Cristão, que chama-se Método de Estudo Bíblico, um livro muito interessante que vai te ajudar bastante. Na apostila tem alguma coisa desse livro, né? Mas eu tenho material a mais na apostila. Mas se você tiver a apostila e esse livro, você vai ter, olha, excelente material para fazer os seus estudos bíblicos, os seus sermões, os seus devocionais, tá? Então você vai receber o material que foi meticulosamente preparado com lições e exercícios para serem feitos, né, aí na sua casa, né? Não vou dizer sala de aula porque estamos tendo essa aula online, mas eu preparei essa apostila, dava essa aula em classe presencial, mas você pode fazer na sua casa, né? Eu sugiro que cada lição aprendida seja exercitada e praticada no seu dia a dia, visando não só uma melhor compreensão daquele método, daquele texto, mas, acima de tudo, te capacitar a se desenvolver
na vida cristã pessoal e ministerial. A nossa ideia aqui de curso é que você tenha um tripé, né? Você tenha a sua vida devocional, tenha a sua vida ministerial e também ensine isso para outras pessoas. A gente vai basear isso, depois vamos colocar o texto bíblico e vamos deixar aqui um gráfico para você entender melhor isso, tá? O nosso objetivo não é levar você muitas informações a respeito da palavra de Deus, não, tá? Nosso compromisso é propiciar a você recursos para a sua formação espiritual, sua formação acadêmica, ministerial. Portanto, acreditamos que esse curso e esse material que eu estou disponibilizando, se você quiser, é um dos recursos para cumprirmos a orientação de Paulo em Efésios capítulo 4, versículo 12 e 13, que diz o seguinte: com fim de preparar, equipar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Esse é o nosso objetivo, te tornar capaz, maduro, para ser uma pessoa parecida com Jesus, que tem uma vida aí semelhante à vida de Cristo. E através disso você se edifique pessoalmente, edifique sua igreja e edifique as pessoas que estão à sua volta. Então aí, mãos à obra, né? Pegue já sua apostila se você quiser adquirir, mas não quer, não tem importância, né? Separe um tempo para você assistir essa aula, pegue lá sua Bíblia, caderno, caneta, lápis, lapiseira, né, borracha, e vá lá se desenvolvendo. É importante que você não apenas ouça a aula, mas assista, participe dessa aula. Tá? Tem dúvida lá, se você tiver dúvida, você pode entrar lá no meu WhatsApp e eu vou prontamente responder todas as suas dúvidas e questões, tá certo? E você querendo se inscrever no curso, você pode entrar em contato conosco e se quiser nós vamos inseri-lo no grupo de WhatsApp para bater papo, para interagir, né? E para ver como é que são as coisas lá. Eu dou alguns avisos de quando será postada as aulas, exercícios para serem feitos, né? No final do módulo nós teremos uma avaliação para você receber o certificado. Nós acabamos há pouco tempo, semana passada, né? Acabamos o primeiro módulo que foi panorama bíblico. E agora estamos entrando nesse segundo módulo, que é método de estudo bíblico. Tá? Então, mãos à obra aí, adquire a sua apostila. Como eu falei, se não tiver condições, não tem importância, né? Mas pegue caneta, papel, o caderno, lápis, sua Bíblia, mãos à obra, né? Comece hoje mesmo a caminhar na estrada que conduz à maturidade cristã. Estude antecipadamente cada lição, leia os textos sugeridos, faça periodicamente os seus devocionais, você vai aprender a fazer os seus devocionais, participe ativamente de cada aula e faça os exercícios sugeridos. Fazendo isso com prazer e com dedicação, você estará crescendo gradativamente na vida cristã, se tornando um verdadeiro discípulo do Senhor Jesus. Então, bom estudo aí, mãos à obra, conto com você aí para se desenvolver na carreira cristã. Gente, uma das realidades necessárias no contexto que estamos vivendo é a abordagem correta da interpretação bíblica. Tem surgido no meio evangélico inúmeras doutrinas, entre aspas, né? Doutrinas novas, costumes, modernismos, ideias e filosofias que precisam mais do que nunca ser analisados à luz das Escrituras. Então a igreja hoje tem perdido o foco, tem deixado de ensinar a sã doutrina, como Paulo recomenda nas suas epístolas pastorais. Tem ensinado tanta coisa, como eu disse, né? As igrejas hoje estão expert em trazer o ensino de autoajuda, em vez de trazer o ensino de ajuda lá do alto.
Precisamos, né, ir a fundo, né? Precisamos aqui pegar a nossa Bíblia, né, cavar, examinar, vasculhar, extrair lições para a nossa vida, para o nosso crescimento espiritual, para não deixarmos levar, como diz Efésios 4, do 13 ao 16, para não nos deixarmos levar pelo vento de todas as doutrinas, né? O cristão deve ter a mesma postura dos crentes da cidade de Bereia, lá em Atos 17:11. Olha o que diz Atos 17:11. Ora, estes foram mais nobres do que aqueles que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se essas coisas eram assim. Então Paulo, quando chegou lá em Bereia, ele viu que os crentes de Bereia eram mais nobres do que os outros, porque ouviam o que Paulo ensinava, mas iam lá examinar, iam lá procurar as Escrituras para ver se era realmente aquilo, né? E hoje nós temos engolido tantas coisas que têm sido pregadas nos púlpitos e não analisamos à luz das Escrituras. Precisamos disso, né? Para não sermos levados por esses ventos de doutrinas falsas, que Jesus está voltando e ele vai levar uma igreja purificada, uma igreja que prega, que vive a sã doutrina. Então, mais do que nunca, nós precisamos de alimento sólido e não apenas de migalhas. Mais do que nunca, precisamos aprender a arte de mastigar e não ficar somente a sugar mamadeiras, como crentes bebês espirituais. Precisamos pensar com alguma honestidade moral, não de continuar o processo de lavagem cerebral religiosa. Muito mais do que isso, né? Precisamos aprender a fazer o nosso próprio estudo bíblico e não apenas nos deleitarmos nos estudos bíblicos alheios, né? É gostoso a gente ouvir homens de Deus como Augusto Nicodemos, Hernandes Dias Lopes, né? Grandes homens aí que ensinam a palavra de Deus. Luiz Saião. Mas é muito mais gostoso quando a gente aprende a fazer por nós mesmos e você pode dizer, foi eu que fiz. Que maravilha, que gostoso, né? Então aprenda a fazer suas refeições espirituais através desse curso. Precisamos deixar que a Bíblia se torne viva, eficaz e mais penetrante em nossas vidas, e não apenas um mero manual de instruções divinas. É o que diz Hebreus 4:12, né? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Precisamos ser cumpridores da palavra e não somente ouvintes, como diz Tiago 1:22. Disse certo líder cristão, olha o que ele disse: o cristianismo costumava ser um toque de trombeta chamando para a vida santa, pensamento elevado e sólido e estudo da Bíblia. Agora é um tímido e apologético convite para um suave debate. Que tristeza, né? Meu desejo é que esse módulo, esse curso, possa ajudá-lo a sentir uma necessidade e um prazer em estudar a sua Bíblia e preparar seus próprios estudos bíblicos. E aí fica uma pergunta: por que estudar a Bíblia? Por que eu devo estudar a Bíblia? O que isso vai me trazer de benefício? O que eu vou ganhar com isso? Mas antes de responder essa pergunta, pense um pouco. Você já se sentiu frustrado no seu dia a dia? No sentido de estudar a Bíblia? Quais são algumas das suas frustrações para estudar a Bíblia? Quais são os obstáculos que você encontra, as dificuldades que você encontra para estudar a Bíblia? Enumere elas, né? Então, vou citar algumas, né? Preguiça, desânimo. E aí aquela frase que todo mundo coloca, mas que é uma grande mentira: falta de tempo. Olha,
Essa é a pior mentira que existe. Porque tempo foi algo dado por Deus igual para todo mundo. Um catador de papelão tem 24 horas por dia. Um grande, mega, hiper empresário também tem 24 horas por dia. Deus deu para nós o tempo da mesma forma para todos, de igual modo. Compete a nós administrar, gerenciar esse tempo. E aí eu te convido a administrar um tempo para estudar a palavra de Deus. Você vai ver como vai ser recompensador. Então algumas pessoas têm essa desculpa, eu não tenho tempo. Outros dizem, eu não tenho método, não sei por onde começar. Então se você tem essas dificuldades, esse curso é para você. Esse curso vai te ajudar a vencer essas frustrações e ter disciplina e prazer em estudar a Bíblia. Então vamos ver aqui algumas razões por que estudar a Bíblia. Você sabe a diferença entre estudar e ler a Bíblia? Então descreva aí qual a diferença de estudar e ler a Bíblia. Eu fiz uma dinâmica de manhã com o pessoal da minha igreja a respeito disso, né? Que às vezes a gente lê, mas a gente não para perceber. Quer ver? Vamos ler um texto para você ver a diferença entre ler e estudar a Bíblia, certo? Vou pegar um texto bíblico aqui para você ver a diferença entre ler e estudar a Bíblia. Mateus 16. Olha lá. Evangelho de Mateus, capítulo 16. Vou ler do versículo 13 até o 17. Mateus, capítulo 16, versículo 13 até o 17. Diz o seguinte: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então eu li o texto de Mateus 16, do 13 ao 18. Isso é ler. Agora, estudar, qual a diferença? Então eu vou pegar esse texto e vou estudar. Vou começar a fazer perguntas para o texto. E tentar responder essas perguntas. Então eu li o texto. E a primeira pergunta: quem está nesse texto? Quais são os personagens envolvidos nesse texto? Então eu tenho aqui, Jesus, os discípulos. Onde está Jesus com os discípulos? O versículo 13 responde: eles estão indo, para os lados de Cesareia de Filipe. Jesus estava indo com os discípulos para aquela cidade de Cesareia. Então, já aprendemos duas coisas. Temos um grupo de pessoas aqui que estão interagindo nesse texto. Jesus e os discípulos. E aí eu começo a perguntar, começo a estudar. Quantos são os discípulos? Para você pode parecer fácil essa pergunta, e a resposta, mas muita gente não sabe. Ah, são 12, legal. Quem são esses 12? Quais eram as profissões desses 12?
Alguns desses 12 eram parentes, eram irmãos? Olha aí, quanta pergunta eu estou fazendo para o texto. Então, eu estou estudando o texto. Quanto tempo eles passaram por Jesus? Porque são chamados de discípulos. Então, são perguntas que eu faço para o texto. Aí eu estou estudando a Bíblia. Para extrair lições para a minha vida, para montar um estudo bíblico, para montar um sermão, para montar um ensino bíblico. Diferente de ler. E muitas vezes nós lemos a Bíblia e não estudamos. Passamos batido, esquecemos desses detalhes importantes. E é por isso que muitos não se desenvolvem na vida cristã, não crescem espiritualmente. Porque não estudam a Bíblia, apenas leem. Então, o que está acontecendo aqui com a ideia central? A ideia central aqui é a pergunta que Jesus faz para os discípulos. Jesus quer saber o que as pessoas pensam a respeito deles. E eles respondem, olha, muitos dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias ou algum dos profetas. Era isso que o povo pensava a respeito de Jesus. E Jesus vai mais além, pergunta para os discípulos, e vocês? O que vocês dizem que eu sou? Qual foi a resposta que Jesus teve? Quem que respondeu? Quem respondeu foi Pedro, né? Pedro foi lá e respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Veja que resposta maravilhosa. E Jesus vai e elogia Pedro pela resposta. Ele fala, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, que não foi a carne e o sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. E aqui cabe outras perguntas. Por que é que Jesus chama Pedro de Simão Barjonas? Aí você vai estudar. Bar significa filho, Jonas. Então, Pedro tinha o nome de Simão, né? Simão Pedro, filho de Jonas, né? Bar Jonas, filho de Jonas, né? Por isso que é chamado Bar Jonas. Bar Timeu, filho de Timeu. Bar Jesus, filho de Jesus. E assim por Barnabé, filho da consolação. Então, viu a diferença de eu ler um texto e estudar o texto? Só para vocês terem uma ideia do que esse curso vai nos propiciar. Tá? Então, isso é a diferença de estudar e ler a Bíblia. Estudar a Bíblia não é apenas uma mera atitude. Estudar a Bíblia deve ser uma das atividades especiais que estão presentes na agenda diária de cada cristão. Os homens de Deus da antiguidade sempre buscaram aperfeiçoar as suas vidas através de estudos e meditações na palavra do Senhor. O escritor do Salmo 119 disse o seguinte, tu ordenaste os teus preceitos para que diligentemente os observássemos. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Folgo mais com os caminhos dos teus estatutos do que com todas as riquezas. A minha alma está consumida de anelos pelas tuas leis em todo o tempo. Os teus estatutos são o meu prazer, são os meus conselheiros. Apego-me nos teus estatutos, ó Senhor, não permitas que eu seja confundido. Ó Senhor, a tua palavra é eterna, ela está firmada no céu. Se a tua lei não for o meu deleite, há muito que teria perecido na minha angústia. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, pois medito nos teus estatutos. Sabe onde está isso? Salmo 119, versículos 4, 9, 11, 14, 20, 24, 31, versículo 89, versículo 92 e versículo 99. Coisa bonita, né? Nesse texto, nós encontramos muitas razões pelas quais
é muito apropriado ao verdadeiro cristão estudar todos os dias as Escrituras. E um dos princípios de uma disciplina chamada hermenêutica, que é a ciência da interpretação bíblica, nos diz que a Bíblia explica melhor a Bíblia. Valendo-nos desse princípio, podemos então ver como a Bíblia denomina-se e do que ela se trata. Veja que em Romanos 1:2, ela é chamada de Santas Escrituras. Lá Romanos 1:2 está escrito: o qual antes havia prometido pelos teus profetas nas Santas Escrituras. A Bíblia também é chamada de palavras de vida. Atos 7:8, que diz: este é o que esteve entre a congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai, e com nossos pais, o qual recebeu as palavras de vida para nos dar. Atos 7:8. A Bíblia também é chamada Palavra de Deus. Lá em Hebreus 6:5, que diz: e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. Por fim, também a Bíblia é chamada Espada do Espírito, em Efésios 6:17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Esses são apenas alguns textos que nos fornecem alguns títulos dados à Bíblia. Agora responda com as suas próprias palavras: por que devemos estudar a Bíblia? E eu vou dar uns textos para você ler. Quem depois adquirir a apostila tem lá o texto e tem um espaço em branco para você preencher. Leia João 5:39, 2 de Timóteo 2:15 e 2 de Timóteo 3:15 a 17. Então, à luz desses textos e depois também à luz da sua mente, das suas ideias, responda: por que devemos estudar a Bíblia? Então, esses três textos podem te ajudar. João 5:39, 2 Timóteo 2:15 e 2 Timóteo 3:15 a 17. Certo? Então, é isso que a gente quer dar para você hoje com essa aula introdutória, essa nossa primeira aula dessa disciplina, desse módulo chamado Métodos de Estudo Bíblico. É um curso maravilhoso. Como eu disse, você vai se deleitar, você vai descobrir coisas novas da palavra de Deus, coisas que às vezes estão lá escondidas, mas que são simples. O que você lê, passa o olho e não para observar, para questionar. Então esse curso vai te ajudar a fazer isso. Então eu convido você a se inscrever, a fazer parte desses alunos que estão aí inseridos para aprender a palavra de Deus. Então, inscreva-se mais uma vez, eu peço que você acesse o nosso link lá no YouTube, vá lá, dê sua curtida, é fundamental que você dê sua curtida. Se você não é inscrito, inscreva-se, ative lá o sininho para receber nossas notificações e compartilhe com seus amigos, chame eles, convide eles para vir fazer parte desse curso. Você não vai pagar nada, eu te falei, né? O curso é gratuito. Se você quiser adquirir a apostila, o livro, fique à vontade. Se não, também não precisa, tá certo? E o mais importante é que você participe, que você assista às aulas, que você tenha lá o seu caderno, o seu lápis, sua caneta, a sua Bíblia, para fazer suas anotações e se deleitar no estudo da palavra de Deus. Que Deus abençoe você, né? Espero você na semana que vem para mais uma aula, para entrarmos a fundo já nesse estudo aí da palavra de Deus, nessa disciplina, esse módulo chamado Métodos de Estudo Bíblico. Que Deus te abençoe grandemente, né? Então, mais uma vez, reserve um tempo semanal para você parar aí uns 40 minutos, se você puder mais, melhor ainda, né? Porque a aula geralmente é uma aula de 40 minutos, né? Mas assista a aula, depois coloque em prática, faça os exercícios que são sugeridos. Se tiver dúvida, entre em contato comigo, tá? Vou passar meu WhatsApp, DDD 13
997884750. Mais uma vez, DDD 13 997884750. Pastor José Carlos Carvalho, da cidade de Santos, São Paulo. Tá? Entre lá no WhatsApp, converse comigo, e se você realmente quer fazer esse curso, eu vou te inserir lá no grupo de WhatsApp para você interagir com a galera lá dos alunos, tá certo? Que Deus te abençoe grandemente e que você aí tenha prazer em estudar a palavra de Deus. Até a próxima aula. Amém.